Meu marido estava afundando em depressão, destruindo nossa família com sua recusa em buscar ajuda. Até que eu descobri que o verdadeiro problema não era a doença, mas o segredo sombrio que ele escondia de mim há anos. E quando finalmente confrontei a verdade, tudo mudou de uma forma que eu jamais imaginei. Eu estava parada na porta do nosso quarto, segurando o celular dele com as mãos tremendo tanto que quase deixei cair, e as mensagens na tela brilhavam como acusações luminosas na escuridão, enquanto meu marido dormia profundamente na cama, completamente alheio ao fato de que eu acabara de descobrir que nos últimos 3 anos ele não estava apenas lutando contra a depressão, ele estava tendo um caso com minha própria irmã. E toda aquela recusa em fazer terapia, todos aqueles dias trancado no quarto, dizendo que não tinha forças para nada, todas aquelas noites em que me rejeitava, dizendo que a medicação matava seu desejo, tudo era mentira, porque ali estavam as provas, centenas de mensagens apaixonadas, fotos íntimas, planos de encontros que aconteciam enquanto eu trabalhava dobrado para sustentar a casa sozinha, enquanto eu implorava para ele buscar ajuda, enquanto eu me culpava por não ser suficiente, por não entender sua dor. E o pior de tudo era ler minha irmã Beatriz, escrevendo coisas como: ele é tão mais vivo comigo do que com você. Ele diz que você o sufoca com sua preocupação, que você o trata como inválido. E eu senti meu estômago revirar, senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés, porque durante 3 anos eu carreguei o peso de 2 pessoas nas costas. Trabalhei como gerente de loja durante o dia e fazia freelance de design à noite. Cuidava da casa, das contas, das crianças, tudo enquanto tentava ser compreensiva e paciente com um homem que fingia estar doente para ter tempo livre para trair sua esposa com sua própria cunhada. E naquele momento, às 3 da manhã, com as lágrimas queimando meu rosto e o coração batendo tão forte que doía fisicamente no peito, eu precisei sentar no chão do corredor para não desmaiar, porque a traição era devastadora, mas o que realmente me destruía era perceber que eu tinha sacrificado minha saúde mental, minha autoestima, meus sonhos, tudo por uma mentira construída por 2 pessoas que eu amava mais do que a mim mesma. Antes de continuarmos, quero reservar um momento para agradecer a cada um de vocês que está aqui assistindo, porque compartilhar essa história não é fácil para mim, mas eu sei que muitas pessoas estão passando por situações parecidas, sentindo que são elas o problema, carregando culpa por não conseguir ajudar alguém que amam. E se essa é sua realidade, quero que você saiba que não está sozinha, que sua dor é válida e que merece ser ouvida. Se esta história está tocando seu coração de alguma forma, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like, porque isso me ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir que existe luz no fim do túnel, que é possível reconstruir sua vida mesmo depois da maior traição. E cada inscrição, cada comentário, cada compartilhamento faz toda a diferença para que esse canal continue sendo um espaço de acolhimento e esperança para quem está lutando em silêncio. Agora, deixe-me voltar para aquela madrugada terrível e contar como tudo começou, porque para entender como cheguei àquele ponto de desespero no corredor, você precisa conhecer toda a nossa história desde o início. Conheci Ricardo há 8 anos em um evento corporativo. Ele era engenheiro civil em uma construtora grande e eu estava começando minha carreira como designer gráfica. E quando nossos olhos se encontraram pela primeira vez, eu senti aquela conexão que todo mundo fala, mas poucos realmente experimentam. Ele era engraçado, inteligente, atencioso. O tipo de homem que abria portas, que ligava só para saber como foi meu dia, que planejava surpresas românticas nos fins de semana. E nos primeiros 6 meses de relacionamento, eu me sentia a mulher mais sortuda do mundo.
Casamos 2 anos depois em uma cerimônia linda, eu de vestido branco caminhando em direção ao homem que jurei amar na saúde e na doença. E naquele momento, eu realmente acreditava que nossa história seria diferente, que seríamos aquele casal de idosos de mãos dadas que todo mundo inveja. Mas a vida tinha outros planos. Os primeiros 3 anos foram maravilhosos. Tivemos 2 filhas lindas, Clara e Sofia. Compramos nossa primeira casa com muito esforço e sacrifício. E apesar do cansaço de trabalhar e cuidar de bebês pequenos, eu era genuinamente feliz. Via meu marido como meu melhor amigo, meu parceiro em tudo. Até que no 4 ano de casamento, as coisas começaram a mudar de forma tão gradual que no início eu nem percebi. Ricardo começou a ficar mais quieto, mais distante, reclamava de cansaço excessivo o tempo todo, parou de fazer planos para o futuro. E quando eu perguntava o que estava acontecendo, ele sempre dizia que era só estresse do trabalho, que ia passar. E eu acreditava porque queria acreditar, porque era mais fácil aceitar aquela explicação do que encarar que algo estava profundamente errado. Com o tempo, os sintomas foram piorando. Ele começou a faltar no trabalho com frequência, ficava dias inteiros na cama dizendo que não tinha energia para nada, parou de brincar com as meninas, parou de me tocar, e nossa vida sexual simplesmente desapareceu. E toda vez que eu tentava conversar sobre procurar ajuda profissional, ele explodia em raiva dizendo que eu não entendia nada, que depressão não era frescura, mas também não precisava de remédio, que psicólogos eram charlatãs que só queriam ganhar dinheiro. E eu me sentia completamente impotente, vendo o homem que amava se afundar cada vez mais. Minha irmã Beatriz, que sempre foi minha confidente, minha melhor amiga desde a infância, começou a vir mais em casa para me ajudar com as meninas. Ela ficava com elas enquanto eu trabalhava, preparava jantares, e eu agradecia tanto aquele apoio porque estava no meu limite, fazendo tudo sozinha, enquanto Ricardo se isolava no quarto. E várias vezes Beatriz me dizia para ter paciência, que ele precisava de tempo, que homens lidavam diferente com problemas emocionais. E eu me agarrava nessas palavras como se fossem um salva-vidas, porque precisava acreditar que ele melhoraria. Comecei a trabalhar dobrado porque Ricardo foi eventualmente demitido. Ele simplesmente parou de ir ao escritório, e quando a empresa ligou, ele nem teve energia para dar satisfações. E de repente, eu era a única responsável por pagar hipoteca, contas, escola das meninas, tudo. Então aceitei projetos freelance à noite, dormia 4 horas por dia. E meu corpo estava pedindo socorro, mas eu não podia parar porque 3 pessoas dependiam de mim completamente. O pior era a culpa, aquela culpa constante que roía minha alma todos os dias, porque eu lia artigos sobre depressão, sobre como é uma doença real, sobre como os pacientes precisam de compreensão e não julgamento. E eu me convencia de que estava sendo egoísta ao me sentir abandonada, ao me ressentir de fazer tudo sozinha, ao sentir raiva dele por se recusar a buscar tratamento. E essa autossabotagem emocional me destruía por dentro, enquanto eu mantinha uma máscara de esposa forte e compreensiva por fora. Minha sogra Rosa piorava tudo. Ela ligava constantemente dizendo que eu não estava cuidando bem do filho dela, que se eu fosse uma esposa melhor, ele não estaria assim, que mulher de verdade apoia o marido em momentos difíceis ao invés de reclamar. E essas palavras envenenavam ainda mais minha mente já fragilizada, me fazendo questionar se ela tinha razão, se eu realmente era o problema. Houve momentos em que tentei ser mais carinhosa, mais presente, preparava os pratos favoritos dele, sugeria passeios leves, oferecia massagens, qualquer coisa para trazê-lo de volta para nós. Mas ele me rejeitava toda vez, dizia que eu estava sendo sufocante, que precisava de espaço. E eu recuava chorando no banheiro para as meninas não me verem desmoronar, me perguntando onde tinha errado, o que mais eu podia fazer para salvar meu casamento, para salvar o pai das minhas filhas. Beatriz estava sempre lá nesses momentos, me consolando, me dizendo que eu era forte, que estava fazendo o melhor possível.
E, ironicamente, aquelas conversas com ela eram o único momento em que eu me sentia vista, ouvida, valorizada, enquanto meu próprio marido mal olhava na minha direção. E agora percebo como isso era parte do plano deles, como ela me manipulava para manter minha guarda baixa enquanto roubava meu marido nas minhas costas. Durante 3 anos, vivi nessa rotina exaustiva e dolorosa. Acordar às 5 da manhã, preparar as meninas para a escola, trabalhar o dia inteiro, buscar as crianças, fazer jantares que Ricardo raramente comia comigo, colocar as meninas para dormir, trabalhar em projetos freelance até meia-noite, dormir algumas horas e recomeçar, enquanto meu marido passava os dias no quarto supostamente em depressão profunda, mas na verdade estava cheio de energia para encontrar minha irmã, para planejar encontros secretos, para viver uma vida paralela que eu nem imaginava existir. O momento exato em que tudo mudou foi naquela madrugada com o celular dele nas minhas mãos. Mas, para ser completamente honesta, o verdadeiro ponto de virada tinha começado 3 dias antes, quando algo dentro de mim finalmente quebrou de uma forma irreversível. Eu estava no supermercado comprando comida para a semana, empurrando o carrinho no piloto automático como um zumbi, calculando mentalmente cada centavo porque o dinheiro estava apertado como sempre, quando vi Ricardo e Beatriz juntos no estacionamento. Ele estava rindo, realmente rindo, daquela forma que eu não via há anos, segurando sacolas de uma loja cara de vinhos, e Beatriz tocava o braço dele de um jeito que não era fraternal, que não era inocente. E eles entraram no carro dela e foram embora sem me ver. E naquele momento, algo gelado e cortante atravessou meu peito. Uma voz na minha cabeça sussurrou que eu sabia exatamente o que estava acontecendo, mas tinha medo demais de admitir. Voltei para casa naquele dia e, pela primeira vez em 3 anos, não senti culpa, não senti pena, senti raiva. Uma raiva fria e calculista que me assustou pela intensidade, porque percebi que tinha sido feita de idiota, que tinha sacrificado minha saúde, minha carreira, minha dignidade por alguém que estava usando depressão como desculpa para viver uma vida dupla. E essa consciência me libertou de uma forma estranha e poderosa. Comecei a observar tudo com outros olhos. Às vezes que ele dizia estar cansado demais para sair comigo, mas depois descobria que tinha ido ao shopping. As ligações que ele atendia no banheiro dizendo que era spam. Os dias em que Beatriz dizia que não podia me ajudar com as meninas e, coincidentemente, Ricardo saía de casa dizendo que ia caminhar para limpar a cabeça. Todos os pedaços do quebra-cabeça que eu tinha ignorado porque confiava cegamente nos dois começaram a se encaixar, formando uma imagem repugnante. Esperei até ele dormir profundamente. Ele sempre tomava um relaxante muscular à noite que o deixava em sono pesado. Peguei o celular dele e descobri que a senha era a data de aniversário de Beatriz, não das nossas filhas, não da nossa data de casamento, mas da minha irmã. E aquilo foi como um soco no estômago, mas continuei. Abri o WhatsApp e lá estava tudo. Anos de traição documentados em mensagens que me fizeram sentir fisicamente doente. Fotos deles juntos em motéis baratos. Conversas sobre como eu era chata e controladora. Planos de talvez ficarem juntos oficialmente quando as meninas crescessem um pouco mais. Como se eu fosse apenas um obstáculo temporário nas suas vidas. Como se meus sentimentos não importassem absolutamente nada. Sentei no chão daquele corredor escuro com o celular iluminando meu rosto molhado de lágrimas e, pela primeira vez em anos, me permiti sentir tudo: a dor, a raiva, a humilhação, mas também algo novo, algo que crescia no fundo do meu peito como uma chama pequena, mas determinada. E era poder, era clareza, era a absoluta certeza de que eu não ia mais ser vítima dessa história, que eu ia retomar o controle da minha vida de uma forma que eles jamais esperariam. Tirei fotos de todas as conversas comprometedoras, salvei tudo em 3 lugares diferentes, incluindo um e-mail que criei especialmente para isso. Devolvi o celular exatamente onde estava, voltei para o quarto de hóspedes onde eu dormia há meses e comecei a planejar, porque percebi que não bastava apenas expor a traição. Eu precisava garantir que minhas filhas e eu ficassem protegidas financeiramente e emocionalmente,
que eu saísse dessa situação não como a esposa patética que foi enganada, mas como a mulher forte que se reergueu e construiu uma vida melhor. Nos dias seguintes, agi como se nada tivesse acontecido. Continuei minha rotina, fui gentil com Ricardo, agradeci Beatriz quando ela veio jantar em casa trazendo sobremesa, e por dentro, cada interação era como engolir vidro. Mas eu precisava de tempo para organizar tudo perfeitamente. Então sorri, acenei, fingi que ainda era a esposa boba e confiante que eles achavam que eu era. Marquei uma consulta com uma advogada de divórcio que uma colega de trabalho recomendou, levei todas as evidências e ela me explicou que, com provas de adultério e abandono de responsabilidades parentais, eu tinha uma chance excelente de ficar com a guarda completa das meninas e receber pensão generosa. Então começamos a preparar tudo nos mínimos detalhes. Cada documento, cada comprovante de despesa que eu paguei sozinha, cada mensagem que provava a traição e a negligência dele como pai. Abri uma conta bancária secreta em outro banco e comecei a guardar cada centavo que conseguia economizar. Cancelei assinaturas desnecessárias, vendi algumas coisas no marketplace, aceitei mais projetos freelance mesmo exausta, porque sabia que precisaria de dinheiro para recomeçar, para alugar um apartamento só nosso, para garantir que minhas filhas não sentissem o impacto financeiro da separação. Conversei com meus pais, que ficaram absolutamente chocados quando contei tudo. Minha mãe chorou tanto que pensei que fosse passar mal. Meu pai disse que queria confrontar Ricardo imediatamente, mas eu pedi para esperarem. Expliquei que precisava fazer isso do meu jeito, no meu tempo, quando estivesse completamente preparada. E eles concordaram em me apoiar em silêncio até o momento certo. A parte mais difícil foi continuar convivendo com Beatriz, vê-la sentar na minha mesa, comer a comida que preparei, brincar com minhas filhas, tudo enquanto dormia com meu marido nas minhas costas. Mas cada vez que sentia a raiva subindo, eu respirava fundo e lembrava que a vingança é um prato que se come frio, que a melhor resposta seria mostrar para ambos que eu não precisava deles, que eu era capaz de reconstruir minha vida e ser muito mais feliz sem a toxicidade que eles representavam. A execução do meu plano começou de forma silenciosa e metódica, como uma jogadora de xadrez movendo peças estrategicamente enquanto o oponente nem percebe que o jogo já começou. E a primeira coisa que fiz foi garantir minha estabilidade profissional, porque sabia que precisaria de renda sólida para sustentar as meninas sozinha. Procurei minha chefe e expliquei que estava passando por problemas pessoais sérios e precisava de mais responsabilidades no trabalho, não menos, porque precisava focar em algo produtivo. E, para minha surpresa, ela não só entendeu, como me ofereceu uma promoção que estava em aberto, gerente regional com salário 40% maior. E aceitei imediatamente. Comecei a trabalhar com uma energia que não tinha há anos, porque finalmente estava construindo algo para mim, não carregando o peso de alguém que fingia estar doente. Paralelamente, documentei absolutamente tudo. Cada vez que Ricardo dizia que estava cansado demais para buscar as meninas na escola, mas depois eu descobria pelas redes sociais que tinha ido ao cinema, cada vez que pedia dinheiro emprestado dizendo que era para consulta médica, mas gastava em presentes caros que depois apareciam em fotos de Beatriz, cada mentira foi catalogada, datada, comprovada com prints, extratos bancários, tudo organizadinho em pastas digitais que minha advogada chamou de caso dos sonhos, porque raramente ela via alguém tão preparada e determinada. Comecei a reconstruir minha rede de apoio que tinha negligenciado durante anos de casamento problemático. Retomei contato com amigas antigas, expliquei por alto que estava enfrentando dificuldades e precisava de suporte emocional, e essas mulheres incríveis me acolheram sem julgamento, organizaram rodízio para me ajudar com as meninas, me lembraram de quem eu era antes de me perder tentando salvar um casamento que já estava morto há tempo. Uma dessas amigas, Marcela, era fotógrafa profissional e sugeriu algo genial. Ela disse que deveríamos fazer um ensaio fotográfico comigo e as meninas, tipo aquelas fotos de família lindas que ficam na sala. E eu entendi o que ela estava fazendo. Estava me ajudando a criar memórias visuais de força e recomeço, imagens que no futuro me lembrariam de que sobrevivi e prosperei.
Então fizemos o ensaio em um parque lindo, eu e Clara e Sofia rindo genuinamente pela primeira vez em meses. E quando vi as fotos, chorei, porque percebi que conseguia ser feliz sem Ricardo, que minhas filhas não precisavam de um pai ausente e mentiroso para terem infância feliz, precisavam de uma mãe presente e verdadeira. 3 semanas depois de descobrir a traição, quando já tinha juntado dinheiro suficiente e organizado todos os documentos legais, dei o próximo passo do plano. Aluguei secretamente um apartamento lindo de 3 quartos em um bairro seguro perto da escola das meninas. Gastei minhas economias em mobília básica, mas aconchegante, preparei tudo para que quando chegasse o momento certo, pudéssemos sair de casa e começar nova vida imediatamente, sem drama, sem ter que ficar em casa dos meus pais, com nossa própria independência garantida. Marquei reunião com recursos humanos da antiga empresa de Ricardo e descobri que ele tinha direito a verbas rescisórias que nunca retirou, simplesmente abandonou o dinheiro lá porque estava ocupado demais vivendo o romance proibido. Então, com autorização da minha advogada, que usou o fato de eu ser esposa e termos regime de comunhão parcial de bens, consegui acesso a esses valores, que eram legalmente meus também, e transferi metade para a conta de poupança em nome das meninas, garantindo a educação delas independente do que acontecesse. A parte mais delicada do plano era lidar com Beatriz de forma que ela não suspeitasse de nada até o momento da confrontação final. Então continuei tratando-a como irmã querida, até intensifiquei nosso contato, chamava para almoçar, pedia conselhos sobre as meninas, tudo enquanto gravava algumas dessas conversas onde ela falava mal de Ricardo, dizendo coisas como: "Ele é complicado, né? Você tem paciência de santa, eu não aguentaria." E essas gravações seriam úteis depois para mostrar para a família inteira o nível de falsidade e manipulação dela. Procurei também um terapeuta para mil. Não apenas para processar toda a dor e traição, mas porque precisava estar mentalmente saudável para o que viria. Precisava garantir que minhas decisões eram baseadas em clareza e autocuidado, não em raiva destrutiva. E as sessões me ajudaram imensamente a separar o que era sobre eles e o que era sobre mim, a entender que a traição deles não definia meu valor, que eu merecia amor verdadeiro e parceria real. Um mês depois da descoberta, quando tudo estava perfeitamente alinhado, advogada preparada, apartamento pronto, finanças organizadas, rede de apoio estruturada, saúde mental estabilizada, decidi que era hora de confrontar Ricardo primeiro, antes de explodir tudo publicamente, porque queria dar a ele uma última chance de ter um pingo de decência e assumir responsabilidade. Então, numa noite em que as meninas dormiram na casa dos meus pais, sentei com ele na sala, coloquei o celular gravando discretamente no bolso e disse com voz calma e firme que precisávamos conversar sobre o relacionamento dele com minha irmã. A expressão de choque absoluto no rosto dele teria sido cômica se não fosse trágica. Ele tentou negar, gaguejar desculpas esfarrapadas, dizer que eu estava louca e paranoica, mas quando comecei a recitar trechos exatos das mensagens dele com Beatriz, quando mencionei datas e lugares específicos dos encontros, ele desmoronou completamente. Começou a chorar, dizendo que não sabia como tinha acontecido, que a depressão deixou ele vulnerável e Beatriz estava lá, que me amava, mas estava confuso, todo tipo de justificativa patética que homens infiéis usam quando são pegos. Respondi com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Disse que não queria ouvir desculpas, que já tinha tomado minha decisão, que entraria com pedido de divórcio na segunda-feira, que tinha todas as provas necessárias de adultério e negligência parental, que ele podia escolher entre cooperar civilizadamente ou enfrentar batalha judicial que ele perderia de qualquer jeito. E vi nos olhos dele o momento exato em que percebeu que a esposa submissa e compreensiva tinha morrido, e em seu lugar estava uma mulher que não tinha mais nada a perder e tudo a ganhar. Ele implorou, prometeu terminar com Beatriz imediatamente, fazer terapia, ser pai presente. Tudo o que eu tinha pedido durante anos, ele ofereceu em 5 minutos de desespero.
Mas era tarde demais, a confiança tinha sido destruída de forma irreparável, e eu expliquei isso com palavras claras e definitivas. Disse que ele teria visitas supervisionadas com as meninas até provar que era capaz de ser pai responsável, que pagaria a pensão alimentícia baseada no salário que tinha quando foi demitido por negligência própria, e que se ele ou Beatriz tentassem me difamar ou manipular a situação, eu tornaria públicas todas as evidências para a família inteira, amigos, redes sociais, tudo. 2 dias depois, com os papéis do divórcio já protocolados, chegou o momento de confrontar Beatriz. E dessa vez, decidi fazer diferente. Chamei-a para jantar em restaurante chique, disse que queria agradecer todo o apoio que ela tinha me dado nesses anos difíceis. E ela veio toda sorridente e falsa, achando que tinha conseguido enganar a irmã idiota mais uma vez. E quando estávamos sentadas, depois de pedirmos a comida, coloquei um envelope grosso em cima da mesa. Disse, abre. E vi a cor sumir do rosto dela quando viu que eram cópias impressas das conversas dela com Ricardo, centenas de páginas de traição documentada. E ela tentou falar, mas eu levantei a mão e disse que era minha vez de falar, que ela tinha exatamente 2 minutos para me ouvir antes que eu me levantasse e nunca mais dirigisse palavra a ela pelo resto da vida. Beatriz sentou ali naquele restaurante elegante, com as mãos tremendo, segurando as páginas impressas da própria traição. E eu vi passar pelo rosto dela todos os estágios do choque. Primeiro a negação nos olhos arregalados, depois a tentativa de encontrar desculpa quando abriu a boca para falar, mas eu cortei imediatamente dizendo que não queria ouvir uma única palavra até que eu terminasse. E comecei a falar com uma frieza que eu nem sabia que existia dentro de mim. Disse que durante 3 anos eu trabalhei até a exaustão, acreditando que estava sustentando uma família enquanto meu marido lutava contra a depressão. Que passei noites sem dormir me culpando por não ser esposa boa o suficiente, por não entender a dor dele, enquanto na verdade vocês dois estavam rindo de mim, usando minha casa, minha comida, minha confiança para manter um caso sórdido que destruiu completamente a pessoa que eu era. Expliquei em detalhes como tinha documentado tudo, como tinha advogado excelente, como o divórcio já estava protocolado com todas as provas de adultério anexadas, como Ricardo tinha aceitado os termos porque sabia que perderia qualquer batalha judicial. E então olhei nos olhos dela, aqueles olhos que eram iguais aos meus porque éramos irmãs de sangue, e disse a parte que realmente importava. E ela não tinha apenas traído a irmã, tinha traído a melhor amiga, a confidente, a pessoa que teria dado a vida por ela sem hesitar. E que esse tipo de traição era imperdoável. Que eu preferia não ter irmã nenhuma do que ter uma irmã como ela. Beatriz finalmente conseguiu falar, e o que saiu da boca dela foi ainda mais revoltante do que eu esperava. Ela começou dizendo que eu não entendia, que ela e Ricardo tinham conexão real, que ele era infeliz comigo há anos, que ela tinha feito um favor me mostrando que meu casamento era mentira. E eu senti uma raiva tão intensa subir pela garganta que precisei respirar fundo 3 vezes antes de responder, porque parte de mim queria jogar o copo de vinho na cara dela, gritar, fazer escândalo. Mas a parte mais forte de mim, a parte que tinha crescido durante aquele mês de preparação, sabia que a melhor vingança era manter a compostura e destruí-la com verdades que ela não podia refutar. Disse a ela que conexão real não se constrói em cima de mentiras e traição. Que se Ricardo era tão infeliz comigo, ele deveria ter tido coragem de terminar antes de começar outro relacionamento. Que pessoas decentes não fazem o que vocês dois fizeram e que agora ela podia ficar com ele se quisesse, porque eu tinha certeza absoluta de que relacionamento construído sobre traição jamais prosperaria. Que eventualmente ele faria com ela o que fez comigo, porque homem que trai com você, um dia vai trair de você. Vi nos olhos dela um lampejo de dúvida, como se pela primeira vez estivesse considerando que talvez Ricardo não fosse o prêmio que ela achava que era. Mas ela rapidamente recompôs a máscara de arrogância e disse que eles eram diferentes, que eram feitos um para o outro. E eu simplesmente sorri, um sorriso triste e cansado.
e disse que realmente esperava que fossem felizes juntos, porque iam precisar um do outro quando toda a família descobrisse o que tinham feito. A expressão de terror que tomou conta do rosto dela quando entendeu que eu ia contar para nossos pais, para nossos irmãos, para toda a nossa família enorme e tradicional foi quase satisfatória. Ela implorou para eu não fazer isso, disse que nossos pais não aguentariam a decepção, que nossa mãe tinha problemas de coração e a notícia podia fazer mal. E eu respondi que ela deveria ter pensado nisso antes de dormir com meu marido na minha própria casa, nos fins de semana em que supostamente estava me ajudando com as meninas, que as consequências das ações dela não eram responsabilidade minha, e que eu já tinha marcado jantar em família para o fim de semana, onde contaria tudo, mostraria as provas se necessário, porque todos mereciam saber que tipo de pessoa ela realmente era. Me levantei daquela mesa, deixei dinheiro mais que suficiente para pagar a conta mesmo que ela não tivesse pedido nada ainda. E antes de sair, disse a última coisa que precisava dizer, que por mim ela estava morta, que não existia mais como irmã, que quando nos encontrássemos em eventos de família, eu a trataria com a indiferença cortês que se trata um estranho inconveniente, e que ela nunca, jamais chegaria perto das minhas filhas novamente, porque não queria aquele tipo de influência tóxica e traiçoeira perto das minhas meninas. Saí do restaurante com a cabeça erguida, entrei no carro e dirigi até em casa, e só quando tranquei a porta atrás de mim, permiti que as lágrimas finalmente caíssem. Mas não eram lágrimas de fraqueza, eram lágrimas de alívio, de liberação, porque pela primeira vez em 3 anos eu tinha dito tudo o que precisava dizer, tinha recuperado minha voz, minha dignidade, meu poder. O jantar em família no fim de semana foi devastador de uma forma que eu não estava completamente preparada. Ver minha mãe chorar inconsolavelmente, meu pai tão furioso que precisou sair para não fazer algo de que se arrependesse, meus outros irmãos em choque absoluto, foi doloroso, mas necessário, porque verdade sempre é melhor que viver em mentira bonita. E, para minha surpresa, Beatriz não apareceu no jantar. Mandou mensagem dizendo que estava doente, mas todos já sabiam a verdade porque eu tinha contado primeiro, tinha controlado a narrativa. E quando eventualmente ela tentou dar sua versão dos fatos, ninguém quis ouvir, porque as provas que mostrei eram irrefutáveis. Ricardo tentou me ligar centenas de vezes nas semanas seguintes. Mandava mensagens desesperadas, dizendo que tinha terminado com Beatriz, que percebeu o erro gigante que cometeu, que eu era o amor da vida dele. Mas eu bloqueei o número dele em tudo, exceto no e-mail que usávamos para combinar assuntos das meninas, porque não tinha mais nada para falar com ele além de logística de guarda compartilhada e pensão alimentícia. A parte mais satisfatória foi ver as meninas se adaptarem incrivelmente bem ao nosso apartamento novo. Clara, que tinha 6 anos, disse que gostava mais da casa nova porque mamãe sorria mais. E aquilo partiu e curou meu coração ao mesmo tempo, porque percebi que elas tinham sentido minha infelicidade mesmo eu tentando esconder. E agora, livres daquele ambiente tóxico, finalmente podíamos ser família de verdade, pequena, mas genuína. Soube por terceiros que Ricardo e Beatriz tentaram ficar juntos por alguns meses depois de tudo explodir, mas que o relacionamento implodiu rapidamente quando perceberam que, tirando o fator de excitação da traição secreta, não tinham absolutamente nada em comum. Que ele voltou a demonstrar os mesmos comportamentos negligentes com ela e que ela descobriu que ele nunca tinha realmente tido depressão diagnosticada. Era apenas preguiça e falta de responsabilidade disfarçadas de doença mental, o que tornava tudo ainda mais repugnante, porque ele tinha usado o estigma de condição séria como desculpa para suas escolhas egoístas. 2 anos se passaram desde aquela noite devastadora em que descobri a traição e, olhando para trás agora, consigo ver com clareza absoluta que aquele foi o pior e melhor momento da minha vida. O pior porque destruiu completamente a pessoa que eu achava que era, a esposa dedicada que sacrificava tudo pela família, mas o melhor porque das cinzas daquela mulher quebrada nasceu alguém infinitamente mais forte, mais sábia, mais completa.
Minha vida hoje é irreconhecível comparada com aquela existência de exaustão e autossacrifício que eu levava. Acordo todos os dias no nosso apartamento aconchegante, cheio de luz natural, tomo café da manhã com Clara e Sofia rindo e conversando sobre os planos do dia, levo elas para a escola e vou trabalhar em um emprego que amo, onde sou respeitada e valorizada, onde minha promoção para gerente regional abriu portas para outra promoção ainda maior e agora coordeno 3 estados inteiros. Ganho mais que o triplo do que ganhava quando estava casada, e o melhor de tudo é que esse dinheiro é investido em nós três, em viagens, experiências, educação de qualidade, não em sustentar mentiras de alguém que não merecia meu esforço. As meninas estão florescendo de formas que me enchem os olhos de lágrimas de orgulho e gratidão. Clara desenvolve interesse incrível por ciências e quer ser veterinária. Passa horas lendo sobre animais e cuidando do nosso cachorro Mel, que adotamos 6 meses depois da separação. E Sofia descobriu talento impressionante para desenho. Suas professoras dizem que ela tem olhar artístico raro para alguém tão jovem. E eu encorajo todas essas paixões, porque aprendi que a melhor herança que posso deixar para minhas filhas não é casa grande ou carro importado, é mostrar através do exemplo que mulher não precisa de homem para ser completa, que podem ser fortes, independentes, realizadas e que nunca, jamais devem aceitar menos do que merecem em qualquer relacionamento. Ricardo tem visitas com as meninas a cada 15 dias, conforme estabelecido judicialmente, e para ser justa, depois de toda a explosão e consequências, ele realmente procurou ajuda profissional, começou terapia de verdade e está tentando ser pai melhor. As meninas voltam desses fins de semana dizendo que ele brincou com elas, que levou no parque, que prestou atenção de verdade. E apesar de tudo o que aconteceu, fico feliz que elas tenham alguma versão funcional do pai na vida delas, porque no final das contas, elas não pediram para nascer no meio dessa bagunça toda e merecem amor dos dois lados. Sobre Beatriz, nos vemos eventualmente em aniversários de família, datas importantes e mantive minha palavra, trato ela com educação gelada de quem cumprimenta colega distante de trabalho. Não rola abraço, não rola conversa além do estritamente necessário. E ela vive com o peso da vergonha nos ombros. Todos na família sabem o que ela fez e, embora não a tenham cortado completamente como eu fiz, as relações nunca mais foram as mesmas. Ela perdeu a confiança, o respeito, a proximidade que tinha com todos e carrega essa marca para onde vai. Eu, por outro lado, me tornei tipo de referência na família. Primas mais novas me procuram para conselhos sobre relacionamentos, sobre carreira, sobre como equilibrar maternidade e ambição profissional, e eu compartilho minha história sem vergonha. Não escondo as partes feias, as noites que chorei até dormir, os momentos de dúvida em que quase desisti, porque é importante que elas saibam que força verdadeira não é nunca cair, é se levantar toda vez que cai, é escolher seguir em frente mesmo quando parece impossível. Minha vida amorosa ressurgiu de forma inesperada e linda 6 meses atrás. Conheci Daniel em evento de networking do trabalho. Ele é arquiteto, divorciado também, pai de um menino de 8 anos, e desde o primeiro encontro houve conexão genuína baseada em respeito mútuo, comunicação honesta, parceria real, todas as coisas que meu casamento com Ricardo nunca teve de verdade. Daniel conheceu as meninas depois de 3 meses de namoro, respeitou o ritmo, entendeu que elas eram prioridade e a primeira vez que as vi rindo com ele jogando videogame no sofá da sala, senti aquela pontada no peito que é gratidão pura, porque percebi que estava permitindo amor saudável entrar na minha vida, que tinha curado o suficiente para confiar novamente, e isso era vitória imensa. Não estamos com pressa de casar ou morar juntos. Ambos valorizamos nossa independência conquistada com tanto esforço, mas temos planos de futuro juntos, viagens, projetos, sonhos compartilhados e pela primeira vez entendo o que é relacionamento de adultos maduros, onde ninguém completa ninguém porque já somos completos sozinhos, apenas escolhemos dividir nossas vidas porque é mais gostoso assim, porque multiplicamos alegrias e dividimos dores, não porque precisamos, mas porque queremos.
Minha saúde mental hoje é prioridade inegociável. Continuo fazendo terapia mesmo depois de superar o trauma inicial da traição, porque entendi que terapia não é só para consertar o que está quebrado, é para manter saudável o que está funcionando, para crescer continuamente, para entender padrões e escolhas. E minha terapeuta me ajudou a perdoar. Não Ricardo ou Beatriz pela traição, isso ainda é trabalho em andamento que talvez nunca complete totalmente, mas me ajudou a perdoar a mim mesma por ter ficado tanto tempo em situação que me diminuía, por não ter visto os sinais, por ter sacrificado minha essência tentando salvar alguém que não queria ser salvo. Financeiramente, estou mais estável do que nunca. Pago todas as contas em dia, tenho fundo de emergência robusto, investimentos crescendo, plano de previdência privada. E essa segurança material me dá paz que não tem preço, porque sei que minhas filhas e eu nunca mais dependeremos de ninguém, que construímos nossa própria fortaleza e ninguém pode derrubar. As cicatrizes da traição ainda existem, não vou mentir e fingir que superei 100%. Tem dias que acordo e ainda sinto raiva de ter perdido 3 anos da minha vida em mentira. Tem momentos em família que sinto falta de ter irmã verdadeira com quem dividir coisas. Mas essas dores são cada vez mais raras e menos intensas, substituídas por alegrias reais, conquistas genuínas, amor verdadeiro. Se eu pudesse voltar no tempo e evitar todo o sofrimento, evitar casar com Ricardo, evitar confiar em Beatriz, eu não faria. Porque cada pedaço daquela dor me transformou em quem sou hoje, uma mulher que conhece seu valor, que não aceita migalhas, que sabe que merece amor respeitoso ou prefere ficar sozinha, que criou 2 meninas fortes que nunca vão repetir os erros da mãe porque viram a mãe se reerguer e prosperar. Hoje, olho no espelho e gosto da pessoa que vejo de volta. Gosto das rugas que começam a aparecer nos cantos dos olhos de tanto sorrir de verdade. Gosto da confiança que emana da minha postura. Gosto de saber que sou exemplo vivo de que é possível recomeçar, que nunca é tarde para escolher você mesma, para exigir o que merece, para construir vida que realmente vale a pena viver. E agora, eu quero ouvir você. Quero saber o que está pensando e sentindo depois de ouvir minha história, porque sei que muitas pessoas assistindo este vídeo estão passando por situações parecidas. Talvez não exatamente traição com irmã e depressão fingida, mas alguma forma de relacionamento que está drenando sua energia, roubando sua alegria, fazendo você questionar seu próprio valor. Então me conta aqui nos comentários. Você já passou por algo similar? Já se sentiu presa em situação onde estava dando tudo e recebendo menos do que merecia? Já teve que tomar a decisão difícil de recomeçar do zero, mesmo com medo do desconhecido? Ou talvez você conheça alguém que está nessa situação agora, uma amiga, uma irmã, uma colega que está sofrendo em silêncio. E se for esse o caso, por favor, compartilhe este vídeo com ela, porque às vezes tudo o que precisamos é ver outra pessoa que passou pelo mesmo inferno e saiu do outro lado não apenas sobrevivendo, mas prosperando para entender que também conseguimos. Quero que você saiba uma coisa muito importante. Se você está em relacionamento abusivo, tóxico ou simplesmente infeliz, não é egoísmo escolher você mesma, não é crueldade colocar limites, não é fraqueza pedir ajuda. Na verdade, essas são as coisas mais corajosas e necessárias que você pode fazer, porque vida é curta demais para viver na infelicidade por medo de julgamento dos outros ou por acreditar que não merece coisa melhor. E se minha história tocou seu coração de alguma forma, se você vê parte da sua jornada refletida na minha, eu quero encorajar fortemente que você busque não apenas apoio emocional e profissional, mas também auxílio espiritual. Porque durante meus momentos mais escuros, quando achei que não tinha forças para continuar, foi minha fé em Deus que me sustentou. Foi Jesus Cristo que me lembrou do meu valor quando o mundo todo parecia estar me dizendo que eu não era suficiente. Procure uma comunidade de fé cristã próxima de você, um lugar onde possa ser acolhida sem julgamento, onde possa encontrar irmãos e irmãs na fé que vão orar com você, chorar com você, celebrar suas vitórias, porque caminhada de cura não deveria ser solitária. Fomos criados para viver em comunidade, para nos apoiarmos mutuamente. E igreja verdadeira, aquela que segue os ensinamentos genuínos de Cristo, é exatamente esse tipo de refúgio seguro onde você pode deixar suas máscaras caírem e ser vulnerável.
A Bíblia diz em Salmos capítulo 34, versículo 18, que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E eu posso testemunhar que isso é verdade absoluta, porque nos meus momentos de maior dor, quando me ajoelhava no chão do quarto chorando e perguntando a Deus por que isso estava acontecendo comigo, eu sentia a presença dele me envolvendo, me lembrando que eu não estava sozinha, que ele tinha planos melhores para minha vida do que eu conseguia imaginar naquele momento de desespero. Então, por favor, se você está lutando agora, não apenas assista este vídeo e siga em frente. Tome ação, procure ajuda profissional com terapeuta ou psicólogo, converse com pessoas de confiança sobre o que está passando e, principalmente, abra seu coração para Deus. Permita que Ele entre nas áreas mais quebradas da sua vida e faça o trabalho de restauração que só Ele pode fazer. Porque eu prometo, do fundo do meu coração, que existe vida linda esperando por você do outro lado dessa dor, existe versão de você mais forte e mais feliz do que consegue imaginar agora, mas você precisa dar o primeiro passo, precisa escolher você, precisa acreditar que merece mais. Antes de me despedir, quero agradecer do fundo do coração cada pessoa que assistiu até aqui. Sei que não foi fácil ouvir história tão pesada e emocional, mas o fato de você ter ficado até o final significa que algo nessa narrativa ressoou com você, e isso me enche de gratidão, porque compartilhar minha vulnerabilidade não é fácil, mas se puder ajudar nem que seja uma pessoa a encontrar coragem para mudar sua situação, todo o desconforto de expor minha vida vale absolutamente a pena. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, faça isso agora, porque toda semana compartilho histórias reais de superação de mulheres que enfrentaram seus medos e reconstruíram suas vidas. E quero que você faça parte dessa comunidade incrível que estamos construindo aqui. Comunidade de apoio mútuo, de encorajamento, de fé e esperança. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo, deixe seu like se essa história tocou você de alguma forma e, principalmente, compartilhe nos seus stories, no WhatsApp, com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir isso, porque juntas somos mais fortes. Juntas podemos transformar dor em propósito, lágrimas em sabedoria, finais em novos começos. Um abraço enorme e apertado de alguém que entende sua luta, que acredita no seu potencial, que está torcendo pela sua vitória e que quer ver você brilhando com toda a intensidade que sempre esteve dentro de você, esperando para ser liberada. Até o próximo vídeo, fique com Deus, confie no processo e lembre-se sempre, você é mais forte do que imagina e merece todo o amor e felicidade que o mundo tem para oferecer.